Você ouve aqui na Boa Nova, neste horário, uma das reuniões espirituais públicas realizadas no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Reunião espiritual. Bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E mais uma vez estamos aqui reunidos. Reunidos nesta casa que de há muito já foi preparada pelos nossos companheiros do plano espiritual. E ao adentrarmos, nós chegamos com nosso coração tranquilo e sereno. E nesse momento nós vamos aproveitar para assim fecharmos os nossos olhos. E ao fecharmos os nossos olhos, nós vamos neste momento imaginando a figura do nosso Mestre Jesus. Mestre, amigo, irmão. E nesse momento nós vamos caminhando juntos. E ao caminharmos, nós vamos encontrando esta paz, esta alegria. E vamos olhando à frente, onde nós vemos um jardim. E nesse jardim, nós vamos encontrando os pássaros, as borboletas. E nós vamos olhando para esses com muito carinho. E vendo a cada momento que o nosso coração vai se enchendo de paz. E nós vamos assim caminhando. E agradecendo por esse dia, Senhor, por termos mais uma vez levantado, e ao abrir os olhos, nós vemos toda essa imensidão. E sabermos que tudo isso está ao nosso alcance. E cada vez que nós olhamos para frente, nós vemos o quanto nós somos importantes. Obrigado, Pai, por esta bendita oportunidade. Obrigado, companheiros do plano espiritual, por estarmos aqui novamente reunidos. E assim, nós vamos novamente abrindo os nossos olhos e prestando bastante atenção no tema de hoje, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens de 1 a 10. Injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência, resignação e a cólera. Vamos nesse momento então abraçando o nosso companheiro Escaramuza e que ele possa ser bem feliz no tema de hoje. Queridas companheiras, companheiros de jornada, a saudação de muita paz, de muita saúde e de muita alegria. Vamos nos ater a nos lembrarmos, nesta reunião pública, de um companheiro que foi muito voluntarioso para o movimento espírita. O nosso calendário nos faz lembrar hoje do querido Luiz Olímpio Teles de Menezes, nascido em 1825 em Salvador, Bahia, e veio a desencarnar em 1893 na cidade do Rio de Janeiro. Professor, um grande defensor da causa espírita, ele foi tradutor da 13ª edição francesa do Livro dos Espíritos. Antes nós não tínhamos acesso ao espiritismo porque os livros eram em francês. Apenas os mais cultos podiam ler as obras da codificação. Ele conseguiu que a livraria Garnier fosse autorizada a traduzir em português
todas as obras de Allan Kardec. Em setembro de 1865, ele fundou o Grupo Familiar do Espiritismo e, no mesmo dia, membros deste grupo recém-fundado recebiam a primeira página psicográfica que se tem notícia na Bahia, fato esse que trouxe a eles uma grande felicidade. Em março de 1869, ele publica o primeiro jornal espírita brasileiro, chamado Eco de Além Túmulo. Batalhador, ele venceu contínuos e incessantes obstáculos quando da implantação do espiritismo no Brasil, vindo a desencarnar em 1893. Portanto, fica a nossa querida lembrança a Luiz Olímpio Teles de Menezes. O Evangelho, como o nosso companheiro sátiro enunciou, nos faz abordagem, neste capítulo de Bem-aventurados os mansos e pacíficos, de várias situações pelas quais nós passamos na existência diária e muitas vezes não despertamos ou paramos para observar quanto seria necessário uma dedicação individual e interior nossa para que nós pudéssemos amenizar as circunstâncias existenciais da presente encarnação e auxiliar a reeducação do nosso espírito. Quando nos fala sobre injúrias, sobre violências, nós buscamos que os espíritos nos trazem a informação que mesmo a violência, melhor dizendo, ela constitui de um desregramento transitório. Deixará de existir um dia? Deixará. À medida em que nós também adotarmos oportunidades de neutralizar essas reações. E quais são as medidas que nós podemos adotar para ir neutralizando a violência, esses repentes que muitos de nós temos, esses resquícios que nós trazemos ainda de experiências pretéritas? Quais são os sentimentos que nós devemos trabalhar para fortalecermos a extirpação total da violência no planeta que ora estamos mais uma vez? Nos diz o Mestre Jesus que nós devemos cultivar a brandura, a mansuetude, a afabilidade, moderação e paciência. Muitos de nós aqui nem conseguimos chegar na paciência, porque só de sermos incitados a trabalhar a brandura, nós já percebemos o quanto ainda nós temos que trabalhar para essa conquista, para conquistar esses sentimentos que nos farão realmente merecedores de habitar esse planeta numa situação melhor. E a fundamentação para tudo isso, como não podia deixar de ser, é sempre o amor, a forma que nós possamos trabalhar esses sentimentos. Então, nesta passagem do Evangelho, nós poderíamos indagar, então, quem são aqueles considerados brandos e pacíficos? São aquelas pessoas que nós encontramos, sim, encontramos mesmo com tanta violência que nós percebemos à nossa volta. Nós encontramos essas pessoas, ainda que propagam a tranquilidade, que propagam a oportunidade de amenizar corações revoltados, violentos, procurando estabelecer a concórdia entre eles. Temos muitos que incitam a violência, nós próprios em eventuais reações em que reflexos instintivos ainda saem dentro de nós, mas nós encontramos pessoas pacificadoras. Quantos de nós em estados de aflição total, em que nós procuramos a violência como uma forma de extravasar esses nossos sentimentos,
Quantos de nós nos amenizamos nestes ímpetos quando encontramos pessoas que nos falam: calma, tranquilize-se. Não é por aí que você vai resolver essa determinada questão, esse determinado problema. Vamos procurar nos acalmar, e quando a calma vier gradativamente, que é uma conquista nossa, nós vamos procurar entender eventuais razões que provocaram aquela reação de uma forma agressiva num determinado momento da nossa existência. E quantos de nós despertamos quando cruzamos com pessoas assim? Encontramos também aqueles que incitam, mas encontramos também aqueles que propagam. A forma de nós buscarmos a tranquilidade em determinados momentos da nossa existência, em que nós somos unicamente reações. E nós sabemos que as reações geradas por ímpetos de violência, elas não resolvem os nossos problemas. É um veneno que nós próprios tomamos e o efeito será sobre nós próprios. Desajustes orgânicos, comprometimentos maiores com a nossa estada evolutiva, a oportunidade de ouro, esta misericórdia divina que nos propicia esses estágios evolutivos, nós próprios seremos os primeiros a saborearmos o fel dessas reações. Então, se nós pararmos para observar, nós poderemos fazer parte desses que procuram amenizar os corações revoltados e violentos. Podemos, olhando para nós próprios. Muitos de nós ficamos numa preocupação excessiva na relação para com os outros. Como deveriam se comportar, como deveriam ser, como nós gostaríamos que fossem. Mas deixamos de olhar para nós próprios e perceber que nós também temos essas necessidades íntimas de transformação, de renovação, de conquistas morais. Então, quiçá nós possamos, à medida do possível, ir amenizando essas reações para que nós possamos fazer parte destes que propagam a tranquilidade. Nos diz Emmanuel no livro Caminhos da Volta diante da Paz: a paz começa em nós e não por nós. Começa em nós. Os pacificadores, os brandos e pacíficos, são aqueles que aceitam em si próprio o fogo das próprias dissensões, das suas reações agressivas. Mas, por outro lado, percebem isso e procuram extingui-la com recursos da própria alma, do próprio espírito, buscando a dosagem da tranquilidade para amenizar esses ímpetos e a todos aqueles que compartilham a sua volta. Mas poderíamos indagar, mas quantos de nós não temos reações iradas, encolerizadas em determinados momentos ou circunstâncias da nossa existência? O que é que há de tão ruim em alguém se colocar em momentos de cólera? Poderia ser a indagação. A cólera, essas reações que nós temos, antes de tudo, são atitudes antifraternas. Ponto pacífico. Começamos por aí. Uma das medidas, um dos sentimentos mais agressivos na relação da censura para com o semelhante, na sua forma de ser, na forma como nós vemos, provocando desajustes orgânicos naquele que cultiva, fazendo deste a sua principal vítima. O que é que nós resolvemos encolerizados? Vamos ver a lição de casa. Como é que nós somos na relação com aquele que está mais próximo de nós ali no lar fraterno? Quantas reações que nós temos totalmente encolerizados dentro do lar, que não resolvemos nada naquele momento, pioramos as coisas. Quantas dessas situações
deveriam, se fosse possível, serem gravadas naquele momento, quando nós tivemos esses instintos agressivos, nos tornando habitantes ainda das cavernas, se aquilo pudesse ser gravado e passado para nós depois, nós ficaríamos chocados com certas atitudes nossas. E ainda acharíamos uma desculpa. Esse sou eu? Ainda vamos buscar uma bengala, vamos buscar uma desculpa. E quantas situações, por nós não trabalharmos na caminhada dos brandos e pacíficos, que nós colocamos tudo a perder por um momento de cólera, de raiva, de ira. Quantas situações dentro do próprio lar ou na vida social que nós não conseguimos controlar, amenizar, temperar as nossas emoções, e em função dessas nossas reações, nós comprometemos toda uma organização, uma situação, uma relação, uma vida como um todo. Nos diz ainda Emmanuel, no livro da Esperança, que a cólera, olhem a colocação de Emmanuel, é uma tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que nós arremessarmos no momento da cólera é semelhante a um raio fulminante que ninguém sabe onde vai cair. Não precisamos dizer mais nada. Qualquer palavra direcionada no momento da cólera, da raiva, não sabemos onde ela vai cair, qual tipo de reação que ela vai provocar. E ainda buscamos bengalas, me deu 5 minutos. Ou procuramos na nossa ascendência, sangue de italiano, de espanhol, é complicado. Ficamos procurando bengalas. E temos ainda aquela dificuldade de quando, refletindo melhor sobre aquele momento em que nós agimos encolerizados, de nós refletirmos que realmente não agimos bem e buscarmos pedir perdão a quem nós direcionamos essas palavras, que como um raio nós não soubemos onde ela iria cair. Aquele dia seguinte, olhe, ontem eu realmente voltei para o mundo das cavernas, me perdoe, me desculpe. Olha, para chegar nesse estágio, muitos de nós temos dificuldade, às vezes encontramos o outro ainda que fala assim, tudo bem, dessa vez passa. Quantas dessas reações nós já estamos acostumados a ouvir lá em casa mesmo, né? Então nós precisamos trabalhar esses nossos sentimentos. Nos diz ainda uma colocação aqui dos Espíritos, nessa colocação do Evangelho, mas como sobreviver com brandura num mundo de violência? Essa pergunta estava aqui na cabeça de muitos de nós, né? Como sobreviver? Ora, fazendo a nossa parte. Agindo com brandura, com paciência e tendo sempre assim a possibilidade de entendermos que não podemos perder a confiança em Deus, nosso Criador. Porque se nós perdemos a confiança no Criador, nós vamos ter a dificuldade de entender que se nós nos colocarmos no caminho da brandura, da pacificação, da moderação, da paciência, nada vai adiantar. Nós agindo assim, muitos de nós já nos expressamos assim, não adianta. Eu quero caminhar pela trilha da brandura, da paciência, da moderação, mas o sistema não permite. Esta é uma clássica colocação de que nós estamos de deixar de perceber que estamos perdendo a confiança no próprio Criador. E quando nós perdemos a confiança no Criador, a estrada da esperança não se faz presente às nossas vistas. Nós, confiando no Criador, esperançosos de que, através do exercício do amor,
o mundo será melhor, e fazendo a nossa parte, nós estaremos contribuindo com essa situação. Mas eu reservei aqui mais uma pergunta que, associada a essa, nós podemos entender. Mas, se mesmo que eu persista mais um pouco, tente conter os meus atos de injúrias, de violências, busque a brandura, e se eu buscar a brandura e receber em troca pedradas de violência? Outra pergunta que estava no nosso interior. Eu brando, pacífico, mas eu só recebo pedras. Já estamos esperando reciprocidade. Troca. Como se fosse um negócio mercantil. E nós, dentro do caminhar da brandura, da pacificação, da mansuetude, nós não precisamos ficar esperando a reciprocidade. Na mesma altura, no mesmo nível. Porque muitos de nós, não sei se vocês já ouviram pessoas falar assim, mas eu ajudei tanto, fui tão pacífico, fui tão brando, e olha o que ela me fez. Vocês conhecem pessoas que já se expressaram assim? Tem. Queria uma reciprocidade à altura. Então, nossa ação de brandura, mesmo que a nossa brandura tenha de troco a pedra da violência, a nossa persistência na brandura vai fazer com que gradativamente nós possamos, à medida do possível, ir transformando essas pedras em flores de esperança. É isso que nós precisamos cultivar. Flores de esperança, mesmo que essa forma não venha como na forma que nós gostaríamos que viesse. Porque assim eu fazendo, nós vamos fazendo com que esses protagonistas da violência possam ter a nossa esperança a esses nossos infelizes irmãos ainda que agem dessa forma. Porque, mais uma vez, estamos confiando no Criador. Ainda nos dias de hoje, na existência aqui do nosso planeta Terra, um grãozinho de areia na imensidão do universo, nós vivemos ainda uma cultura muito grande pelos bens materiais, uma dominação pelos fortes, pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Mas, se nós continuarmos a persistir e também colocarmos uma outra palavra no nosso vocabulário dos exercícios diários, como, por exemplo, a perseverança, com perseverança, gradativamente nós vamos contribuir para que o egoísmo daqueles seja amenizado. Mesmo com todo esse sistema que nós verificamos à nossa volta, nós temos que procurar ser pacificadores. Porque dando troco violência com violência, de nenhuma forma nós vamos contribuir para um mundo melhor. E ainda dentro desta colocação de bem-aventurados os mansos e os pacíficos, nós temos a colocação, uma pergunta a mais, de que em que consiste essa afabilidade em nós sermos na relação com o próximo, essa doçura em nós tratarmos o próximo. São atitudes, vejam bem, pelas quais nós nos manifestamos de uma forma exterior a benevolência para com os nossos semelhantes. Parece que nós vivemos dias presentes em que as pessoas estão armadas contra as outras pessoas. Não quero dizer aqui as armas que nós conhecemos, frias, de fogo, mas armas interiores. Parece-me que na busca de um diálogo, de uma colocação, esquecemos de usar a palavra gentileza e nos colocamos
como se estivéssemos preparados para quando o próximo chegasse próximo de nós. Certas colocações, o que é que você quer? Não está vendo que eu estou ocupado? Outra hora eu vejo isso. E isso fazemos em casa, na relação com a família. Deixamos de ser afáveis, benevolentes, doces. Porque nos comportando com doçura, mesmo que no meio em que nós vivamos, tenhamos pessoas ainda que por resquícios reencarnatórios trazem essas tendências dentro de si, nós sendo afáveis, amorosos, nós contribuímos para que esse magnetismo se propague na nossa própria relação. É só perceber isso quando eventualmente nós temos um lar conturbado pela agressividade das palavras, pela violência, pela relação entre os cônjuges, entre os filhos ou outros parentes próximos. Parece que temperam o lar com pimenta, com alho, com cebola, uns até põem a pimenta palagueta, mas esquecemos de temperar com um pouco de amor. Só o amor realmente exercerá essa oportunidade maravilhosa de nos auxiliar a mudarmos a nossa postura, o nosso comportamento. Sendo benevolentes, nós também denotamos a nossa extensão do sentimento do amor ao próximo. Nós queremos que o próximo seja como nós queremos que ele seja. O próximo é isso, o próximo é aquilo, só tem defeitos, não tem virtudes, não adianta já desistir, não melhora, é assim mesmo, pau que nasce torto morre torto, e assim vai. Nós, à medida em que conseguimos despertar esse respeito pelo próximo, na forma como ele traz a experiência reencarnatória, nós poderemos ir colaborando à medida do possível para que ele se reequilibre, se acalme, encontre a doçura, a afabilidade, a tranquilidade do momento. Mas nós não podemos exigir que o próximo seja como nós queremos que ele seja. Trazemos experiências diversas, cada um de nós está num estágio evolutivo. Muitos de nós queremos mudar as pessoas, mudar os outros, mas não esquecemos de começar por nós próprios. À medida em que nós formos usando essa oportunidade de sermos dóceis na relação com o próximo, nós melhoramos a relação da humanidade. Até quando nós vamos precisar dialogar com agressividade, palavras grosseiras? Fora de casa nós somos uma maravilha. Pois não, tenha bondade, por favor, você primeiro. Agora é você, querida. E dentro de casa, o que é que você quer? Conhecem pessoas que são assim dentro de casa? Tem. Mas lá fora são anjos. Nós precisamos trabalhar esses sentimentos dentro de casa. Verniz fora do lar? Precisamos sermos ou buscarmos, insistirmos nessa caminhada. É difícil? É muito difícil. Mas não vamos ficar arranjando desculpas. Ontem eu estava com uma dor de dente terrível, por isso que eu gritei com você. Ficamos arranjando desculpas. A cólera vem do espírito, tendências reencarnatórias. E ficamos buscando essas desculpas esfarrapadas para dizer que não fomos nós, foi um momento. Foi um momento, eu tropecei na vida. Ficamos buscando tudo isso. Então vamos trabalhar para que nós possamos
não ter apenas a aparência exterior na relação com o próximo para que os outros falem: olha, o seu marido é tão bacana, que pessoa gentil, cortês. A esposa começa até a olhar assim: de quem será que ele está falando? Vamos trabalhar isso na relação direta, transparente, para que nós possamos realmente, através do exercício do Evangelho, do Mestre Jesus, na nossa aplicação diária, através da nossa perseverança, através da nossa confiança no Criador, nós irmos despertando que nós podemos fazer essa mudança, nós devemos, somos capazes, conseguimos. Basta não perder a confiança no Criador. Então que nós possamos, dentro do Evangelho do Lar que nós praticamos, não só buscarmos a leitura e a troca de informações sugestivas do Evangelho que nos consola com esclarecimento, mas a aplicação, que é a mais difícil, a mais importante, na nossa relação com o semelhante. Se assim procedermos, fazendo a nossa parte, mesmo que seja a mínima possível, e a começar onde nós começamos a ter os sentimentos de viver em sociedade, que é dentro do nosso próprio lar, se conseguimos fazer com que a afabilidade, a doçura, se torne ali presente, a sociedade terá o seu próprio reflexo. Nós somos a sociedade. Então fica esta colocação. Mas qual seria, para finalizar, o remédio, o antídoto, para que nós possamos persistir nessa nossa renovação, na busca de sentimentos, de predicados e de virtudes mais nobres? É primeiro dar a mão à palmatória de que nós realmente temos situações que precisamos mudar. E abrir o nosso coração, abrir a nossa mente na busca dessa renovação interior, para que nós não possamos ser despertados pela dor. É bem melhor nós sermos despertados pelo amor. Obrigado, Escaramuza. E é chegado o momento das perguntas. Professor, tudo bem? Tudo bem, e você? Praticamente a minha pergunta é mais comparativa à sua palestra. Coincidiu de estarmos no mesmo pensamento. A palavra obediência, ela está um pouco relacionada a ordens, a mandamentos, né? E eu faço a pergunta assim: por que os espíritas só obedecem os 2 primeiros mandamentos e não obedecem os outros demais mandamentos? Na compreensão da Bíblia, o perfeito amor, a resignação, a paciência seria a obediência no cumprimento dos evangelhos de Cristo? A obediência que fala este texto do Evangelho segundo o Espiritismo é a obediência às leis divinas, às leis naturais. E como nós somos desobedientes a essas leis naturais, nós nos comprometemos na relação da nossa experiência reencarnatória na forma como nós o procedemos. Os espíritos nos deixaram bem claro que nós poderemos fundir todos os mandamentos num só, à medida em que nós amarmos os nossos semelhantes como dedicamos isso a nós próprios. Se nós estabelecermos esse comparativo, essa colocação de amarmos os outros na relação com nós próprios, nós estamos contribuindo para que a obediência às leis divinas ou naturais sejam as mais sentidas, de uma forma mais próxima da nosso alcance. À medida em que eu me rebelo, à medida em que eu não compreendo, ou tenho dificuldade de ser obediente às leis divinas ou naturais, a minha desobediência a isso fará com que eu possa colher dentro
dos meus frutos da existência as reações à minha forma de ser. Ação e reação. Eu as colherei mais cedo ou mais tarde na necessidade reeducativa do espírito. E dentre essas obediências naturais, divinas, a benevolência, a paciência, a mansuetude, são itens que contribuem muito para que eu possa persistir nessa relação. Porque enquanto eu for desobediente às leis naturais, muitas vezes eu ainda precisarei ser despertado pela dor, para que eu compreenda melhor que o Criador como um todo me dá a chance do progresso, mas diz a nós: use a tua liberdade interior, assuma as responsabilidades, seja responsável por elas. E se eventualmente o que você receber da vida não está de acordo com aquilo que você esperava, não esqueça que não é o Criador que está estabelecendo um castigo pela sua desobediência, mas é a tua própria consciência que não trabalhou para que isso pudesse ser alcançado. Mais alguma pergunta? Quanta doçura! Quanta. Vamos buscar uma pergunta que nos lembre alguma coisa lá de casa. Você falou em reciprocidade, que a gente busca a reciprocidade, né? Mas, logicamente que a gente procura agir dentro desses padrões de paciência, de tolerância que você tão bem explanou. Mas muitas vezes a gente age anos a fio, né, com paciência, sem reciprocidade. A famosa expressão, haja paciência. Haja paciência. Mas a gente percebe que, embora essa reciprocidade não pareça não existir de momento, eu observo que, ao longo do tempo, isso vai surtindo efeito. A nossa paciência, logicamente, que não pode ter limites, né? Sem dúvida. Se a paciência não deve ter limite, obviamente que com o passar do tempo, também o reflexo disso virá. Você fez uma colocação muito interessante, porque às vezes nós achamos que mesmo sendo pacientes numa situação qualquer da nossa existência, nós percebemos que não está adiantando nada, né? Como se a gente está ali persistindo, insistindo e não está acontecendo nada. Mas a nossa forma, a nossa postura em sermos pacientes para uma determinada situação, fazendo com que o lastro da paciência seja a confiança no Criador e a esperança por uma situação melhor, mesmo que não tenhamos aqueles reflexos agora, de imediato, a toque de caixa, nós colocamos o adubo do amor naquela situação. E isso, à medida em que nós temos aquela nossa postura da afabilidade, da doçura, paciente por uma determinada situação, mesmo que de uma forma recíproca nós não vejamos aquilo que nós gostaríamos de ver, aquilo ali está sedimentado. Às vezes um coração mais amargo, endurecido, cristalizado, com dificuldade, falta de flexibilidade. Mas à medida em que eu ainda insisto mais uma vez, eu persisto em mostrar que este é o caminho, eu estou contribuindo para que o outro possa perceber que ele pode vir de carona nessa caminhada da existência. Então, nada daquilo que nós insistimos com paciência não vai ter um fruto amanhã. Agora, quando nós falamos assim, desisto, chega, para mim chega, não dá mais. Perdi a esperança e deixei de confiar no Criador. Vamos tentar exercitar isso de uma forma prática. É difícil, é difícil. Cada um de nós tem o seu histórico como espírito. Mas em momentos difíceis da existência, em que a aflição bate ali na nossa porta, vamos buscar lá dentro, na acústica da alma, nós
temos condição de ouvir isso dentro de nós. É como se Ele estivesse dizendo para nós: insista mais um pouco, meu filho, meu irmão. Não desista. Amanhã é um novo dia. Caminhe paralelamente à esperança. Busque ajuda na prece sentida, direcionada. E assim, fazendo em determinados momentos da nossa existência, nós podemos extirpar aquela reação agressiva e instintiva que viria por algo que vai amenizar, e os efeitos não serão devastadores. Serão efeitos de aproximação, de bondade, de equilíbrio e amor. Essa é a mensagem do Evangelho nesta reunião pública. Insistir, perseverar, mesmo que isso seja um longo percurso. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Escaramuza. E já que recebemos tanto nesses minutos que aqui estivemos juntos, vamos agora então, novamente, fechando os nossos olhos e doar. Doar em vibrações de amor e de carinho. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre. E com eles, nós vamos chegando a um hospital. E ali nós vamos encontrando criaturas nas UTIs, nos quartos, nos corredores. Vamos abrindo o nosso coração, com bastante amor, e passar essa vibração de amor e de carinho a todas essas pessoas que neste momento estão precisando. E que cada uma delas, Pai, possa recebê-las dentro do seu merecimento. A essas crianças que estão chegando, crianças que aqui chegam com tarefas definidas, que elas possam também, Senhor, serem recebidas de braços abertos, que elas possam ter muito amor e muito carinho. Aos asilos, que ali também, onde se encontram criaturas, muitas vezes esquecidas por nós, abandonadas, abracemos cada uma dessas criaturas e vamos passando essa vibração de amor e de carinho. E não deixando de esquecer, chegamos em nossos lares. Ali onde nós temos aquela criatura que nós imploramos, que nós pedimos para estarmos com ela. E que às vezes temos tanta dificuldade. Mas é nessa dificuldade que nós temos certeza que nós estaremos aprendendo a cada dia. Abracemos cada uma dessas criaturas com muito amor e muito carinho. E vamos passando essa vibração de amor, de carinho, de atenção. E assim nós te agradecemos, Pai, por mais esta bendita oportunidade, por podermos estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, como Tu mesmo disseste, onde houver uma ou mais pessoa, eu ali estarei. E nós sabemos que Ele está entre nós. Obrigado, Senhor, que assim seja.